Eu quero ler com você o versículo de número 3. E nós vamos, a partir desse versículo, compartilhar o que o Senhor falou aos nossos corações. Diz assim as Escrituras, Êxodo 12, versículo 3. Diz assim: Dizei a toda a congregação de Israel, ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Quero pedir, ó Deus, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, tome nossa mente cativa. Pai, de maneira que toda e qualquer distração, seja na mente, no coração, ó Deus, seja realmente removida e possamos estar totalmente suscetíveis à Tua Palavra, ser ministrados pela Tua Palavra, de tal modo que os nossos corações eles sejam alimentados e fortalecidos na fé, para andarmos segundo a Sua vontade, segundo os Seus propósitos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Senhor colocou uma palavra em meu coração e nessa manhã eu quero comunicar a você, porque é uma palavra que realmente abençoa a minha vida e realmente faz com que a minha casa experimente o favor de Deus. Eu quero compartilhar isso contigo. Quero entregar essa palavra ao seu coração para que nós possamos discernir, perceber como a palavra do Senhor nos orienta, nos exorta, nos chama para um lugar de posicionamento. Quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 3, há uma ordem da parte de Deus aqui. Então essa ordem, quando Moisés ele traz essa ordem, ele traz ali um ensinamento, uma postura que nós precisamos adotar. Eu quero trazer uma afirmação para o seu coração, para que você perceba e entenda que tudo que eu for comunicar a partir daqui está baseado em cima dessa afirmação. Toda libertação é fruto do governo de Deus. Toda libertação é fruto do governo de Deus. Então, Deus está governando, Deus está operando, Deus está agindo. Toda libertação nas nossas vidas é fruto de um senhorio, de um governo. Nós sabemos que, quando nós lemos a respeito do Êxodo, para nós cristãos, nós sabemos que o Egito é uma referência de escravidão, não é verdade? É uma referência de prisão. O povo israelita esteve preso no Egito, esteve escravo no Egito durante 400 anos. E quando nós lemos isso, para nós, os cristãos, é uma referência clara de que o Egito, naquela altura, representava a escravidão. E era isso que o povo israelita vivia. Eles estavam debaixo de um regime de escravidão. E Paulo, quando escreve aos irmãos em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele traz a seguinte referência: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ainda ele afirma: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo é que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, em Cristo Jesus nós somos libertos da escravidão de Satanás, e essa libertação ela produz resultados tão poderosos nas nossas vidas que nos capacita para não retroceder ou voltar a viver aquilo que nós vivíamos no pecado ou nas práticas de pecado, né? Para que não sejamos aprisionados novamente nesse lugar de escravidão. E ele chama desse aprisionamento de jugo. Eu não sei quantos de vocês sabem, até pela manhã eu acabei não trazendo essa referência. O jugo é aquela ferramenta, ou é aquela madeira que é colocada sobre o pescoço de um boi, para puxar um carro de boi, um jugo. Aquilo ali é que prende ele naquela condição, para que ele então tenha tração à medida que vai andando e possa puxar o carro de boi. Então, a referência basicamente é essa. É que essa escravidão não venha sobre nós como um jugo, que é posto sobre nós para trazer uma obrigação, um impedimento, né, de sermos livres, uma obrigação de sermos livres, e é isso que o apóstolo Paulo está trazendo em Gálatas 5:1. E quando nós olhamos para a história do povo israelita, nós vamos perceber que eles estavam debaixo do jugo da escravidão. E isso é fato, as Escrituras vão mostrar isso. Só que o que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã é que por detrás do Êxodo há uma mensagem que um homem é levantado para trazer para dois tipos de pessoas.
dois tipos de ouvintes. O primeiro ouvinte, Faraó. Moisés estava carregando uma mensagem que era diretamente para Faraó. Mas Moisés também estava carregando uma mensagem que era diretamente para os israelitas. Então, o alvo da mensagem de Moisés era dizer a Faraó verdades e dizer para os israelitas verdade. Moisés, você sabe, ele foge para o deserto depois de ter matado ali um egípcio, e ele permanece 40 anos no deserto, tem lá um encontro com Deus, encontros com o Senhor restaura a perspectiva ministerial de Moisés, isso é para uma outra conversa, e aí ele volta carregando uma mensagem. E quando ele volta carregando essa mensagem, a mensagem para o Faraó era: esse povo não é sua propriedade, então liberte-os. Deixa-os fazer o que, irmão? Ir. Ele carregava essa mensagem: deixa o meu povo ir, porque esse povo não é sua propriedade, é minha propriedade. É o povo escolhido. Então era uma mensagem de dedo apontado para o nariz de Faraó. Eu estou mandando, deixe meu povo ir. Mas, por outro lado, essa mensagem também estava carregada para os israelitas, e essa mensagem comunicava o quê? Vou libertá-los para servir-me. Vou libertá-los para servir-me. Então, se por um lado Deus estava dizendo para o Faraó, com todas as letras: deixa o meu povo ir, senão eu vou vir com a mão pesada. Eu vou vir com uma ação sobre a sua nação, sobre essa nação. Ou você deixa aí, ou eu vou vir com julgamento. Se por um lado ele trouxe um dedo apontado para Faraó, por um outro, ele trouxe uma mensagem libertadora para o seu povo: eu vou libertá-los. Mas toda libertação, saiba disso, tem um propósito: sirvam-me, andem comigo, caminhem comigo. E aí, com base em tudo isso, queridos, eu quero compartilhar com você, e o tema da minha mensagem é esse: minha casa, uma embaixada do reino. O propósito da minha mensagem no final desse culto é que você possa absorver a ideia de que você precisa cultuar Deus na sua casa. Que você precisa fazer culto familiar na sua casa. De que você precisa, além de ir num GC, além de vir no culto no domingo, além de participar de qualquer outra coisa, a aliança que você firmou com Deus é uma aliança que te obriga a cultuar Deus na sua casa. E não tem desculpa nenhuma. Nem se você trabalha de madrugada, nem se você tem regime de horário, não interessa. Não tem desculpa. Quando você está na sua casa, você tem que achar um tempo para cultuar com a sua família. E depois eu vou mostrar na palavra do Senhor como Deus trata aqueles que não praticam tais verdades que as Escrituras nos ensinam. Olha o que a palavra diz. Qual é a mensagem? Êxodo capítulo 5, versículo 1. Diz assim: depois foram Moisés, Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então a primeira mensagem de Moisés foi essa: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Quando nós mergulhamos um pouco mais nesse texto, a palavra festa no original hebraico é shagag. Significa realizar uma festa, realizar um festival, fazer peregrinação, realizar uma festa de peregrinação. O que Moisés estava trazendo para Faraó? Deixa o meu povo ir, porque esse é o meu povo que deve celebrar a vida nova que recebeu enquanto peregrina na terra. Esse povo deve ser livre, e por ser livre, eles devem ter um estilo de vida em que há uma celebração pela salvação que foi vivida. Há uma festa pela nova vida que recebeu. Há uma celebração por viver uma nova vida. Então, deixa o meu povo ir para me celebrar enquanto peregrina, enquanto caminha aqui nessa terra, enquanto peregrina nessa terra, deixa ir para que me celebrem. Esse primeiro ponto fala de libertação. Libertação. Então, a primeira mensagem é: Deus estava libertando o seu povo, e a razão pela qual estava libertando o seu povo é para que esse povo aprendesse a peregrinar, reconhecendo Deus,
celebrando Deus, amando Deus, honrando Deus, sendo grato para com Deus. Porque não está mais preso. Porque não está debaixo de escravidão. Porque não está mais debaixo do jugo da escravidão. Então, o que o Senhor queria era libertar um povo para andar em gratidão, em celebração, em festa. E eu acho engraçado, irmãos. Às vezes eu encontro alguns crentes, eles estão com a cara de amargura. Não vê sorriso no rosto. Está com a cara de dia, ora azar. Está com a cara de quem dormiu mal. Mas o problema é que é todo dia. Todo dia está com a cara feia, uma cara amarrada, desagradável. E você fala, mas você é crente? Sou. Cadê teu sorriso, criatura? Você não sabe a luta que eu estou vivendo. Eu vou falar para ele, eu também luto. Mas porque eu luto, eu tenho que mostrar minha cara amarga para você o tempo todo? Sabe, irmãos, que cristianismo é esse? Que nos tira do império da escravidão, a gente tem uma cara amarga, anda com a cara assim de... Não sei nem como fazer a cara direito, mas tem crente que é desse jeito. O cara vem para a igreja, vem para o culto, e chega aqui na recepção, está ali o cara na recessão, melhor dizendo, bom dia. Bom dia. Ó, fica em casa. Ninguém tem que aturar uma cara amarga, desculpe. Nem aqui, nem na rua, nem em lugar nenhum. Você é crente, você foi salvo, você está indo para o céu, você não vai morar no inferno. Então você tem motivo para celebrar, amém? Amém. Desculpa, irmão. Estou aqui para mandar a mensagem. Porque a mensagem que nos liberta é aquela que mexe com a nossa alma. É aquela que provoca e deixa a gente, às vezes, até irritado com o pastor depois de pregar. Sabe, eu precisei aprender a celebrar a Deus na minha salvação. Porque eu era uma pessoa amarga. Ah, eu era. Amargo, chato, entristecido, melancólico, depressivo. Era o que muitas pessoas do mundo é. Agora, se eu e você, nós encontramos com Jesus, Ele mudou a nossa história, o que nós precisamos ter na nossa face é a manifestação da glória de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo escreve que nós somos cartas de Cristo. Uma carta serve para quê, irmãos? Para ser lida. E nós precisamos começar a prestar atenção. O que as pessoas estão olhando quando olham para nós? Quando Pedro chega na Porta Formosa, lá estava um homem aleijado pedindo dinheiro para ele. O que Pedro disse? Ó, não tem o que você está pedindo. Olha, não tem o que você está pedindo, mas olha para nós, olha para mim. Olha para mim. O que Pedro está falando? Olha bem no meu rosto. O que eu carrego é melhor do que o dinheiro. O que eu carrego vai te tirar dessa condição. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Então, a gente precisa aprender a celebrar a nossa libertação enquanto caminhamos. Sorria mais. Vira a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela. Hã? Mostra os dentes. Hã? Irmão. Ah, pastor, eu sou assim. Deus me fez assim. Amém, aleluia. Mas Deus diz que na palavra dele é uma alegria da salvação. E nós precisamos estar atentos com essas coisas. A segunda coisa que ele fala está em Êxodo capítulo 7, verso 16. Libertação é a primeira. A segunda coisa é: e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva. No deserto, e até agora não tens ouvido. Então ele vem e fala, primeira vez, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa de peregrinação. Agora a segunda vez, deixa o meu povo ir para que me sirvam no deserto. A palavra servir é uma palavra também em hebraico, abad, significa servir Deus. Servir com tarefa levítica, tornar-se servo. Quando eu olho para essas duas mensagens, a primeira mensagem é de libertação. Vocês são libertos para celebrar, para viver uma vida de celebração, uma vida de gratidão. A libertação na segunda mensagem, depois da libertação, tem um propósito, servir. Então deixa eu te dizer, irmão, Deus te salvou para você servir Ele. Querido, mas é servir mesmo. Servir, você sabe o que é servir. É servir mesmo. É se você tem uma habilidade, põe à disposição de Deus. Se você tem uma habilidade, põe à disposição de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é professor, põe à disposição de Deus.
Se você trabalha numa obra, põe à disposição de Deus. Se você tem uma empresa, põe à disposição de Deus. Servir é servir. A palavra do Senhor diz que aquele que trabalha para um chefe, não trabalha para o chefe, mas trabalha como para o Senhor. Então, lá no seu trabalho, o que você faz para alguém que é o chefe, dono da empresa, seja quem for, encarregado, é para o Senhor. Se é para servir, é servir. Por quê? Porque nós precisamos manifestar na nossa face a glória de Deus. Não há outra razão ou não há outro motivo para sermos libertos do império das trevas se não for para andarmos em novidade de vida e servir a Deus. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, eu sei que talvez esse assunto nos incomode um pouco, mas é real. Só que no meio de tudo isso, dessa batalha sendo travada, qual é a mensagem que o Senhor traz para os israelitas? Olha o que Êxodo capítulo 6, versículo 1 diz. Ele diz assim: disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. O que o Senhor está falando agora para os israelitas? Manifestando para eles: eu vou operar, eu vou libertar, eu vou realizar. O que o Senhor está dizendo? Eu vou fazer uma obra poderosa na vida de vocês. E eu creio, queridos, que o Senhor está nos dizendo nessa manhã que a libertação que você viveu, que a remoção da sua vida daquele lugar de escravidão te trouxe para um lugar de libertação. E nesse lugar de libertação, nós precisamos aprender a servir a Deus, porque Ele é um Deus que vai operar a nosso favor. Nós precisamos ter esse coração, irmãos. Nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos manifestar essa realidade. Agora, se havia uma mensagem, qual é a resposta que Deus esperava? Então vamos lá. A resposta que Deus esperava, minha resposta, sua resposta, nossa resposta, é fazer de nossas casas um lugar onde crer em Deus é uma realidade, não uma ideia. Crer em Deus não é uma ideia, é uma realidade, manifestada através dos nossos atos. Crer em Deus não é uma religião, é um estilo de vida. Crer em Deus é um estilo de vida, em que as nossas escolhas são pautadas pelas Escrituras. É pela palavra de Deus que nós somos guiados. É pela palavra de Deus que nós caminhamos. É pela palavra de Deus que nós somos transformados. Não é por uma ideia. É um estilo de vida. Você está comigo aqui? Então, Deus espera uma resposta de nós. E para isso, eu creio que a maior resposta que Deus espera que nós demos a Ele é trazer Deus para perto. Ele não é alguém distante no nosso relacionamento com Ele, dentro da nossa casa. O Senhor está dentro da nossa casa, está no nosso relacionamento, marido e mulher, pais e filhos. O Senhor está perto. Olha o que Isaías capítulo 55, versículo 6 diz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, eu creio que a resposta que nós precisamos dar para esse estilo de vida que nós recebemos, essa libertação, esse chamado para servir a Deus, é quando nós trazemos Deus para dentro da nossa casa. Ele está dentro da nossa casa. Ele está nos tocando, Ele está nos ministrando, Ele está falando conosco. Nós nos movemos, nós fazemos as coisas debaixo de temor, de princípio, de valores das Escrituras. A gente não negocia essas verdades, a gente não é, né, como alguém como que eu posso dizer, que vai a um shopping apenas para usufruir de um serviço que ali é prestado. A gente, se envolve com a obra de Deus, a gente se doa para a obra de Deus, a gente se entrega para a obra de Deus, a gente sabe que Ele morreu para que nós pudéssemos ser frutíferos. Pastor, não eram as palavras que eu queria ouvir hoje de manhã, não. Mas depois daqui você vai sair avivado, irmão. Amém? Amém? Glória a Jesus. Pastor, você está bravo? Não, estou animado, irmão. Mas a palavra de Deus é a verdade, e ela restaura a nossa alma. A segunda resposta que eu acredito que nós precisamos dar a Deus é um lugar onde toda a família tem experiências pessoais com Ele. Olha o exemplo de Cornélio.
palavra do Senhor diz que um anjo se apresenta a Cornélio e fala: as suas orações e as suas esmolas foram vistas. E esse anjo começa a falar com Cornélio e dá uma orientação: manda buscar Pedro, para que Pedro possa trazer a mensagem para vocês. Então a palavra do Senhor diz lá em Atos que ele envia mensageiros até Pedro. Então Pedro vem até a casa de Cornélio, entra na casa de Cornélio, e no capítulo 10, versículo 44, nós encontramos a seguinte informação: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. As nossas casas precisam ser um lugar onde cada membro da nossa família tenha uma experiência com Jesus. Ei, jovem, não é mais a experiência do seu pai, nem da sua mãe, é a sua experiência. Ei, pai, não é mais a sua experiência. Você precisa levar o seu filho a ter uma experiência com Deus. Ei, pai e mãe, se você não está tendo experiência com Deus, trate de correr atrás para que você não seja só um falador, mas seja um manifestador da glória de Deus no seu estilo de vida. É uma autorresponsabilidade. É também entender que Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, glória a Deus pelas experiências do passado. Será que o Deus que operou no passado não pode operar hoje? Hebreus 13, 8 diz que Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus que será para sempre. Será que a experiência do passado que foi boa, será que ela tem que ser lembrada só daquela lá atrás? Ó, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não queira ser um crente saudosista, não. Porque um crente saudosista, para mim, é um crente atrasado na revelação de quem Deus é. Porque a revelação de Deus é progressiva. Amém? Você está comigo? Sabe, querido, isso é uma verdade para mim também. É uma verdade para a minha casa, é uma verdade para a minha vida. É uma verdade para todos nós. Então eu também preciso viver isso. Eu também preciso buscar essa verdade. Eu também preciso me quebrantar muitas vezes diante de Deus e me humilhar diante de Deus e pedir: Senhor, aviva meu coração. Aviva meu coração. Senhor, hoje eu acordei entristecido, angustiado, mas toca meu coração, me ajuda. Sabe, nós precisamos dessa resposta para Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pais, padrão de pais cristãos. Pais cristãos, padrão dos pais cristãos. Por exemplo, meu irmão, correção de filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios capítulo 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Sabe, às vezes eu fico assustado com pais progressistas que acham que corrigir filho com vara é uma coisa absurda. Ué, pois está escrito na Bíblia, então Deus se equivocou. Ó, pergunta para meus filhos aí, já estão adultos. Pergunta se eles estão vivos. Então, levou uma varadinha no bumbum quando era criança, ajustou muita coisa para a vida para frente. Uma varadinha não mata filho, não. Porque, deixa eu ser honesto com você e ser claro, querido. Se você pensa dessa forma, você está equivocado. Você não entende o Deus que você serve, nem tem revelação do Deus que você serve. Porque a Bíblia diz que o Deus que ama corrige o filho que ama. Então não venha com essa ideia progressista, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E se você ama o seu filho e ele anda em desobediência, corrija-o. Uma varadinha no bumbum não mata. Nós estamos falando de exageros. Exageros, nunca. Correção bíblica, sempre. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que o pai e a mãe que não corrigem o seu filho, ele vai envergonhar. Quer ver? Vou dizer outra coisa que está na minha nota aqui, tá? Só para vocês entenderem. Ensina reverência para o seu filho na presença de Deus. O que é reverência? Ei, você veio para a casa de Deus. Deixa eu dizer, isso é uma briga que eu tenho. Quando você vai para o cinema, você entra no cinema, você faz barulho quando está assistindo o filme lá? Hã? Se você vai no teatro, você chega na hora? Por que na casa de Deus a gente não chega na hora? Por que na casa de Deus, a gente deixa os nossos filhos fazer o que quer e bem entende?
Por que na casa de Deus a gente bota telemóvel na mão dele para não ensinar ele a cultuar Jesus? Mas vai lá no teatro, vai lá no cinema e leva o telemóvel, leva a tela na frente lá do seu filho para ver se alguém não vai pegar no seu pé porque está atrapalhando ele assistir o teatro ou o filme que ele está assistindo. Por que a gente, não leva a sério a comunicação do que diz respeito à reverência na presença de Deus? Como os nossos filhos vão crescer? Que referência de reverência eles terão do Senhor? Nós não podemos, irmãos, como padrão de pais cristãos, baixar a guarda. Nós precisamos retira as distrações do seu filho. Seu filho é pequenininho, vai ficar no seu colo? Ei, traz um caderno para ele. Traz uma Bíblia de criança. Sabia que tem Bíblia de criança lúdica? Nós vamos ter algumas aqui daqui uns dias, nós vamos colocar aqui. Quando foi a última vez que você comprou uma Bíblia até para você? Hoje, por sinal, propositalmente, eu trouxe a minha. Quase sempre eu uso o iPad. Onde está a sua Bíblia, irmão? Eu estou pregando aqui e eu vi que tem gente que nem o telemóvel tem na mão para acompanhar a leitura bíblica. Onde está a sua Bíblia, irmão? Nem que seja no telemóvel. Isso é porque nós começamos a diminuir valores da vida cristã. E Deus está nos chamando para andar perto. Sabe, meninos e meninas precisam de instrução. Deixa eu dizer para você, pai, que é pai de menina, uma coisa. Eu tenho meninos, sou apaixonado pelas meninas, filho dos irmãos. Defendo elas. Quando eu era pastor de adolescente no Brasil, meu conselho para elas era assim: não dê bola para esses meninos calçudos. Eles não têm dinheiro. Eles não podem pagar um cinema. Eles não têm dinheiro para comprar uma coisa. Você tem que pedir dinheiro para o pai e para a mãe. Ele não trabalha. Então não dê bola para esses meninos, não. Espera o tempo certo. Espera um menino que trabalha. Um menino que estuda. Sabe, cabelinho jogado para o lado. Brinquinho na orelha não significa nada. Estou reclamando dos brincos não, porque eu já usei brinco também quando eu era mais novo. Fica livre. Né? Tem meus filhos que usam também. Então, não é uma carinha bonita que vai fazer uma mulher, uma menina bonita, sim ou não? Minha esposa que o diga, olha para mim, a carinha bonita. Tem que valorizar o passe, né, irmão? Nós precisamos olhar para as Escrituras. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, pai de menina. Olha, vou mandar real para você aqui, pai de menina. Menina tem uma capacidade de te manipular tranquilamente. Menina, pai, precisa de correção também. Precisa. A hora que ela tiver um pouquinho mais de entendimento, ela vai conseguir te dar uma enroladinha. Ela está aprontando alguma coisa, ela está fazendo alguma coisa, mas ela... Ai, papai, não foi por mal. Aí você, meu amor, dá um abraço. Te enganou, te engabelou. Te passou a perna. E aí... Você fica aqui nessa coisa, sabe por quê? Porque a primeira referência para uma menina de autoridade é o pai. Se você não ajustar a postura da sua menina enquanto é pequenininha, quando ela for casar com um homem, ela não vai submeter a autoridade daquele homem, não. Sabe por quê? Estou dizendo isso que é bíblico. A palavra do Senhor diz, um abismo chama outro abismo. Avançando. Nós precisamos ser praticantes da verdade, irmãos. Olha o que Romanos capítulo 1, versículo 20 diz. Praticantes da verdade. Olha o que a palavra do Senhor diz. O apóstolo Paulo fala que ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que é percebida a glória de Deus pelo mundo. E aquele que diz que Deus não existe, ou aquele que não reconhece a divindade e a glória de Deus, aquele que não recebe a Deus nos seus princípios, é indesculpável. O Senhor vai exortar e vai chamar a atenção. Sabe, irmãos, o Senhor não nos libertou para a gente fazer parte de um clube. O Senhor nos libertou para sermos igreja, reino. É bem diferente. Então, por exemplo, você tem congregado aqui na Câmara, deixa eu dizer para você, você tem uma habilidade, quer servir, procura a gente. Olha, lugar para você servir é o que nós mais temos. Tem ministério infantil, tem aqui templo, tem
grupos nas casas, aonde você quiser servir, tem lugar para você servir. Pastor, qual é o critério? Tem algum critério gigante para você servir? Seja crente. Se você for crente, nós já vamos ficar felizes. Aleluia. Amém, irmão? Né? Por quê? Porque Jesus te libertou para você servir. Não enterre o talento que Deus te deu. E nem se esconda por detrás das dores ministeriais de coisas que você viveu em outros ministérios. Muda o disco, irmão. Se você viveu dores ministeriais em outro ministério, permita a Deus tocar seu coração e te curar. Deixa isso para trás, perdoa, libera. É hora de falar coisas novas sobre o que Deus tem para a sua vida. Viva o novo, creia no Deus que te chamou para fazer o que você tem que fazer. E vamos ser felizes, vamos avançar. Estou falando isso com autoridade porque eu passei muito por esse processo. Passamos, eu e minha esposa. E por último, irmãos, como viver essa mensagem? Essa mensagem de libertação e de serviço. Eu creio que para vivermos essa mensagem, nós precisamos tornar a nossa casa uma embaixada do reino. E eu quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Pastor, você é um pastor tradicional? Você é alguém que acha que tem que andar com a Bíblia debaixo do braço? Não, eu não sou um pastor tradicional. Mas eu creio que, às vezes, isso aqui revela onde está nosso coração. Eu creio que, às vezes, ter uma Bíblia, seja no iPad, no telemóvel, até à mão, revela onde o nosso coração está. O que nos guia, o que nos conduz. E a gente precisa estar atento a essas coisas. Como ver essa mensagem? Tornar a minha casa uma embaixada do reino. Êxodo capítulo 12, versículo de número 1 até o 14. Nós vamos dar uma passada aqui de olhos em cada versículo desse, que tem uma revelação específica em cada versículo desse para as nossas vidas. E nós estamos indo para o final, em nome de Jesus. Temos quantos tempos aí? Tempos? Medi 43. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ninguém do lado de cá? 40, 50. Eita glória. Pastor, vai atrasar o almoço lá. Mas lembra que depois você come, chuvinha tarde, ó. Ê, glória, manto. Como é que é nosso ditado, Glauber, lá? Aquela meditada, como é que é? É, aquela oração, né? Oração da tarde, aleluia. Êxodo capítulo 12, versículo de número 1. Olha o que a Escritura diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Quando eu olho para esse versículo, o que eu entendo para nós? Cada família deve aprender a ouvir a Deus. Cada família deve aprender a ouvir a Deus, porque Deus fala. Disse o Senhor a Moisés, Deus fala. Cada família precisa aprender a ouvir Deus. Versículo 2. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O que eu entendo com isso? Cada família deve perceber mudanças de estação em suas vidas. O que Deus quer fazer na sua casa? Para onde Deus quer levar vocês? O que Deus quer revelar para vocês? Cada família precisa buscar isso. Qual é a nova estação para a nossa casa? Para onde Deus quer nos levar no próximo ano? Ei, fim do ano está chegando. 2024 está à porta. Sabe o que 2024 significa para mim? Porque eu vou pensando nessas coisas. Um intervalo aqui, um apêndice aqui no negócio. 2024 para mim representa recomeço. Sabe por quê? 2 mais 2, 4. Mais 4, 8. 8 na Bíblia significa recomeço. Pastor, você é esse cara de cálculos? Sim. Cada ano é marcado para mim por algo específico. Eu oro, eu entendo profeticamente. E eu creio que 2024 é um ano de recomeço. Deus vai fazer grandes coisas. E quem estiver disposto a recomeçar, haverá uma graça sobre a vida para poder viver novas coisas. Então vai guardando aí. Quem sabe Deus fala com a gente mais para frente. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O que eu entendo no versículo 3? Cada família deve reconhecer quem é a autoridade da sua casa. Em 2 aspectos. Primeiro, a autoridade de Deus. Segundo, a autoridade
autoridade do marido, autoridade da mãe, autoridade dos pais. Porque o texto está dizendo aí, cada casa dos pais, um cordeiro para cada família, um cordeiro. Cordeiro é a figura de Cristo, Senhor, Ele é Senhor. Pais, figura de autoridade colocada da parte de Deus. Cada família deve reconhecer quem é a autoridade da sua casa. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Quando eu olho para isso, eu entendo que cada família precisa aprender a repartir. Você tem facilidade de repartir as coisas com as pessoas? Como é seu coração? Você tem um coração generoso? Você consegue repartir com as pessoas coisas da sua vida? Repartir sua vida, para começar. Repartir sua história, repartir seu testemunho. Começa por aí. Mas repartir Cristo? Repartir tua salvação? Ou repartir dos seus bens? Como é o seu coração em relação a isso? Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. O que eu entendo com isso pelas Escrituras? Cada família precisa ter uma revelação pessoal com Jesus. Jesus é perfeito. Ele é perfeito. Vamos lá? Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O que eu entendo com isso? Cada família tem uma revelação da obra da cruz. Jesus morreu por nós. Você tem revelado isso para dentro da sua casa? A obra da cruz. Você conversa sobre isso? Sabe, um dia eu botei meus filhos, acho que o Natan tinha 9, 7, o Mateus 11, 12, não sei. Senta aqui um pouquinho na cama. Falei, o pai vai contar como era a história do pai para vocês. Mas eu vou contar uma história ruim. Porque a história que vocês conhecem hoje é a história de mudança de vida. Eu lembro que eu botei os meninos e comecei a contar o que era a minha vida sem Jesus para eles. Comecei a contar do uso de drogas, comecei a contar do tráfico de drogas, comecei a contar da marginalização, comecei a contar do estilo de vida mundano que eu tinha, comecei a contar de coisas para eles, novinhos. Nossa, pastor, muito cedo para contar as coisas pesadas. Não, não é cedo não. Abri a minha caixa preta com meus filhos. Mas toda a história ruim tem um mais quando você tem Jesus. Mas aí Jesus entrou na minha vida. Jesus me libertou. Jesus me curou. E hoje eu sou um novo homem. Contei para os meus filhos a revelação da cruz para a minha vida. Para que eles pudessem, a partir daquilo, ter uma revelação pessoal da cruz para a vida deles. A gente nunca economizou em relação a isso lá em casa. A gente sempre conta. E volta e meia eu faço questão de lembrar. Vocês lembram de onde Deus me tirou? O que Deus tem feito na nossa casa, o que Deus tem feito em nossa vida. Então, uma revelação pessoal com a obra da cruz. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta nas casas em que comerem. Cada família deve vivenciar uma experiência libertadora dos seus pecados. Cada família deve vivenciar uma experiência libertadora dos seus pecados. Aonde Deus tem libertado, onde Deus tem curado, onde Deus tem restaurado alma, corpo, postura. Cada família precisa vivenciar essa experiência libertadora. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Cada família deve compreender que a vida cristã é abrir mão dos prazeres da carne, dos prazeres da vida. Por quê? Porque ervas amargas, pães asmos, significa abrir mão de carnalidade. Há coisas na vida que até são aceitáveis, mas quando elas não são muito bem administradas, elas podem se tornar um problema. Deixa eu dizer para você, irmão, vou trazer um exemplo claro aqui, específico. Há irmãos no nosso meio que não bebem vinho, mas há irmãos no nosso meio que bebem vinho. O problema não está se bebe ou se não bebe.
O problema está se isso governa ou não a vida. Porque o que não bebe não pode ser fariseu, querer dizer que a doutrina dele faz dele o maior santo da face da terra. Ou o que bebe também querer dizer que está tudo liberado e vamos para a festa. E não tem temor no espírito. Não tem temor de Deus. A gente precisa ser um cristão pautado na palavra. Se eu fizer alguém pecar, eu sou réu da queda do outro. Então nós estamos numa cultura que isso é comum. Então, estou falando de coisas comuns. Nós precisamos perceber que há prazeres da vida que até parecem ser liberados. Mas se não tiver controle, haverá queda. E nós precisamos entender isso. Há momentos em que nós vamos nos abster para nos santificar. Porque a santificação é um mandamento. Amém? Continuando. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Quando eu leio esse texto, o que eu entendo? Versículo 9. Cada família precisa vivenciar a compreensão de que um sacrifício foi realizado por inteiro. Jesus não se doou pela metade, não foram apenas partes. Ele se entregou por inteiro. E nós precisamos entender que essa obra de Jesus foi integral, é inteira. E quando eu leio isso aqui, por exemplo, cabeça, pernas e fressuras, eu entendo que ele está falando de corpo, alma e espírito. Ele está trabalhando nessas áreas das nossas vidas. Avançando, versículo 10. Nada deixareis até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-ás. O que eu entendo com isso? Cada família deve aprender a ter uma dieta espiritual até que Jesus volte. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando foi a última vez que você fez culto na sua casa? Quando foi a última vez que você parou com seus filhos, sua esposa, sua família? Vamos fazer um culto ao Senhor hoje. Vamos pegar um pão e vamos até fazer uma ceia. Vamos dizer quem é o Senhor da nossa casa. Vamos revelar para os nossos filhos quem é o Senhor da nossa casa. Amém? Versículo 11, é isso? 11, né? Isso. Desta maneira o comereis, lombo cingido e sandálias nos pés, cajado na mão, como eloeis a pressa é a Páscoa do Senhor. O que eu entendo isso? Cada família necessita compreender que esta terra é um lugar de passagem, não de permanência. Um lugar para obedecer a Deus, honrar a Deus e manifestar o favor de Deus. Quando? Enquanto a gente está peregrinando. Nós não vamos ficar nessa terra, irmão. Quem é de Jesus vai morar no céu. Amém. Aleluia! Amém. O céu te espera, amém? Amém? Essa é a boa nova do Evangelho. Mas até que essa realidade aconteça, irmão, a gente está peregrinando. Então vamos peregrinar com garra, com fé. Como a Aline ministrou aqui no momento da oferta. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Que eu entendo, versículo 12, cada família precisa saber que do lado de fora o julgamento de Deus virá. Quem não está com o Senhor, quem não está firmado no Senhor, infelizmente, colherá consequências terríveis no final do tempo. Por isso que cada família precisa ter a revelação da obra de Jesus, da pessoa de Jesus, para poder não se perder no meio do caminho. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O que eu entendo com isso? Cada família é responsável por guardar a porta, a entrada da sua casa do inimigo. Irmão, você é responsável por proteger a sua casa espiritualmente. Você é responsável. É você que determina quem é o governo na sua casa. É você que determina quem é aquele que guarda a sua casa. É você que determina o que entra pela porta da sua casa. É você, porque o sangue de Jesus está sobre sua vida. E se o sangue de Jesus está sobre sua vida, você tem a autoridade para impedir que qualquer coisa entre para a sua casa. E você tem autoridade que se alguma coisa entrar na sua casa, você tem que se posicionar e tomar posse daquele lugar, porque você habita ali. E se você mora naquele lugar, quem mora com você tem que ser o Senhor. Amém? Uma casa que não só você mora ali, mas que Deus habite nela também.
Amém? Onde a presença de Deus está, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então você não é mais preso ao pecado. Você não está mais debaixo do jugo da escravidão, como nós já vimos nas Escrituras. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 14, eu entendo que cada família é responsável por viver e compartilhar a sua descendência a obra da cruz. Viver e compartilhar a obra da cruz. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que a salvação é uma libertação para que nós consideremos essas verdades e seguimos. Nós absorvemos essas verdades e passamos a viver a partir delas. Uma outra coisa que eu entendo também é que nós precisamos carregar a mensagem que Moisés carregava em nosso estilo de vida. Eu e você, nós precisamos entender que ser cristão é um estilo de vida. E que nós precisamos carregar a mesma mensagem que Moisés carregava. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não consigo acreditar que Deus é injusto. Que Deus tem uma balança diferente da outra. Por exemplo, eu casei com a Leslie e estou levando a sério minha confissão de amá-la, servi-la até que a morte nos separe. Eu não consigo acreditar que um homem que diz que é cristão, entregou a vida para Jesus, anda em pleno ato de adultério, Jesus volta, ele é pego em ato de adultério e ele vai para o céu junto comigo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito nessa doutrina, porque Deus é injusto. O escritor aos Hebreus, né, se o Senhor tratar dessa forma, Deus é injusto. Eu sou fiel à minha esposa, eu amo a minha esposa, eu ando em fidelidade, eu vou morrer do lado dela, espero que eu não morra antes, porque eu não quero que ninguém case com ela. E aí tem um outro cidadão que diz que é crente, mas vive em pornografia, vive em adultério, vive em tudo quanto é coisa, e aí eu estou pagando, né, ali uma fidelidade para andar com o Senhor, e servindo a minha esposa, e amando e honrando a minha esposa, e aí no dia da prestação de conta, não, Jesus, eu fui salvo, salvo para sempre. Não acredito nisso. Nós não acreditamos nisso. Então, irmão, deixa eu dizer para você, desculpa, se você acredita nisso, você está equivocado. Porque o escritor Hebreus diz o seguinte, que é impossível alguém que experimentou dos dons celestiais e caiu da graça de Deus, seja reconduzido ao arrependimento novamente. É impossível. Alguém que experimentou salvação, libertação, milagres de todos os níveis e decidiu andar deliberadamente no pecado, um abismo chama outro. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você jovem, agora vai para o jovem essa. Vai para você, jovem. Eu não posso conceber a ideia, jovem, você andar em santidade, se guardar na sua pureza. Pureza, irmão. Virgindade. Andar em santidade. E você está ali, ó, servindo o Senhor em fidelidade. E aí tem um outro irmãozinho que senta do seu lado ali no culto, e ele está lá com a namorada em plena fornicação. Jesus volta. Aí você está lá, ele, rapaz, fui salvo, junto com você. Ah, irmão, eu ia ter uma conversa com Jesus e falar, não, pera lá, Jesus. E eu acho que você também deveria ter. O que eu quero trazer para os nossos corações nessa manhã? Que nós precisamos responder a Deus e sem demora. O dia se aproxima, irmão, e Ele está voltando. E quem permanecer firme vai ser salvo. A pergunta que nós vamos fazer para nós todos os dias, agora, hoje, todo dia é: se Jesus voltasse hoje, minha casa, toda ela, seria salva? Ei, seu filho seria salvo? Ele fica com a face dele, né, no telemóvel, no computador, 50 horas por dia, não é capaz de você cobrar dele uma leitura bíblica? Porque você também não lê a Bíblia na sua casa? Porque você também não mostra o que é ler Bíblia? A gente quer cobrar dos nossos filhos, mas a gente não pratica um princípio que Deus mandou a gente praticar? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmão? A palavra do Senhor diz que os dias são maus e se apressa o dia do Senhor. A palavra do Senhor diz isso: convertei-vos ao Senhor, Ele se converterá a vós outros.
Sabe quando o Senhor liberta esse povo da escravidão do Egito? Foi para que esse povo andasse com Ele. E nós sabemos a história. Passa toda a história do Êxodo. Caímos para Números. E quando chega na terra, para entrar na terra prometida, 10 cabeçudos se levanta contra a terra prometida. Quantas pessoas se levantarão contra a verdadeira doutrina de Deus? E quantas pessoas pregarão a doutrina de Deus invertida para atender às suas demandas carnais e pessoais, pervertendo a santa palavra de Deus, para poder acolher no coração, uma ideia de que a graça é tão poderosa que ela permite qualquer coisa. Mentira de Satanás, irmão. Nós precisamos voltar às Escrituras. Eu não sei, irmão, se você está aqui, eu não sei se você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus de fato, deixa eu dizer para você, não atrasa, porque amanhã você pode cair morto. E se você não entregou a sua vida para Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, o inferno te espera. Esse é um tempo em que o Evangelho vai ter que ser pregado com força, com coragem, com verdade. E o que eu tenho orado nesses dias, Senhor, nos dê a autoridade para pregar o Evangelho sem temer o que as pessoas pensarão. Até mesmo os crentes, que às vezes o pastor prega a palavra e não concorda com o que ele pregou. Não concordo, pastor. Problema seu, vai discutir com Deus, ele mandou pregar. Pastor, você está bravo, você está meio exaltado hoje. Não, irmão, não estou bravo não. Estou bravo não. A questão é que eu não vou apanhar sozinho, você vai apanhar comigo também. Agora, eu quero apanhar junto com você. Eu quero caminhar junto com você. Eu quero poder ser alguém que ora pela sua vida. Eu quero poder ser alguém que te toma pela mão. Não desista. Não desista. Vamos continuar. Pastor, está difícil. Sim, às vezes é difícil. Mas esse Deus tem graça para nós. Irmão, faça da sua casa uma embaixada do reino de Deus. Pastor, essa palavra trouxe um peso sobre o meu coração. Deixa eu dizer para você, ela não veio para trazer peso. Ela veio para trazer esperança. Ei, o que você não fazia, você não fez. Vamos fazer a partir de agora. Vamos tomar uma posição a partir de agora. Não reunia? Vamos reunir. Baixa um decreto na casa. Decreto dizendo, gente, vamos reunir. Talvez não tenha toda semana, até pela vida corrida, mas uma vez por mês nós vamos fazer uma ceia familiar. Nós vamos abrir a palavra, nós vamos compartilhar a palavra, nós vamos botar os pequenos ali e falar, nós vamos ter o culto para Jesus aqui em casa. Sossega que a varinha está aqui, já deixa a varinha em cima da mesa. Pastor, mas nem na pressão desse jeito, se precisar. O que a gente quer? Manifestar reverência, amor pelo Senhor, paixão pelo Senhor. Trazer Deus para dentro da nossa casa, irmãos. Porque vai chegar o dia e o que vai nos restar é a nossa casa. Quando a coisa pegar para o lado de fora. Se dentro de casa a gente não tiver um relacionamento com Deus, a gente vai ter um encontro de estranhos. Na pandemia o que mais aconteceu foi divórcio, sabe por quê? Porque marido e mulher eram uns estranhos para o outro. Vivia na corrida do trabalho e quando tiveram que ficar presidente de casa, o marido e a mulher parecia que não se conhecia mais. Ah, mas Jesus nos liga, Jesus nos conecta. E quando a gente está junto com Jesus, é bom demais.